Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 37. Como nós estamos fazendo, e esse já é o terceiro mês, nós vamos estudar esse Salmo hoje, os versículos de número 21 ao 33. Salmo 37, 21. Diz assim o texto bíblico: O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos porque reconhecemos a sua grandeza e a sua majestade. Reconhecemos, meu Deus, que Tu és poderoso, infinitamente bondoso e misericordioso. A sua graça nos alcançou, a sua misericórdia repousa sobre as nossas cabeças. E nesse momento, Senhor, que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, mais uma vez, nós humildemente nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo, meu Deus, a nossa incapacidade, a nossa incompetência em compreendê-la, reconhecendo a dureza do nosso coração e como é difícil para nós acatar os seus preceitos, mas louvando ao Senhor pelo Espírito Santo, que habitando em nós, ilumina o nosso entendimento e quebra a nossa cerviz, de tal maneira que nós nos submetemos à sua vontade. Por isso, ó Senhor, age em nossos corações nesse momento, falando, Senhor, aos nossos corações. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. O mundo, meus irmãos, é dividido em dois grupos, justos e ímpios. Nós precisamos entender isso de forma muito clara. Não existe meio termo, não existe alguém que esteja quase lá. Mas o princípio que nós precisamos entender é que os justos não são pessoas boas, que os justos são pessoas que pela fé foram tornadas justas pelo sacrifício de Cristo. Os justos vivem pela fé, e uma vez pela fé em Cristo, são declarados justos, e as suas vidas então se tornam condizentes com a justiça de Cristo. E então, o tempo inteiro, a Escritura vai nos falar desse conflito que existe no mundo. A guerra que existe no mundo é entre justos e ímpios, entre bons e maus, não bons por causa das suas qualidades, não justos por causa das suas qualidades, mas bons e justos, porque se tornaram assim por causa de Cristo Jesus. E é isso que todo o primeiro livro de Salmos trata. O livro dos Salmos são divididos em 5 livros. Esse primeiro livro vai apresentar uma confrontação entre o povo de Deus e os ímpios. É por isso mesmo que o texto fala o tempo todo nessa dificuldade, nesse contraste, aqui no Salmo de número 70, aliás, de 37.
ele não produz, se vocês prestarem atenção, nenhum tipo de cântico, não tem louvores, mas tem instruções. É por isso que ele parece muito mais com um provérbio do que com um salmo. Mas apresentando aqui a sabedoria do Senhor, ele mostra o tamanho da felicidade dos justos, o tamanho das bênçãos dos justos, mas ao mesmo tempo a desgraça dos ímpios e a punição dos ímpios. Nesse contraste aqui, ele mostra que os perversos que foram apresentados no Salmo 36, agora no Salmo 37 e vai voltar no Salmo de número 39, tem um final muito claro, que eles não prosperam em nada do que eles fazem, mas que os justos, pelo contrário, têm um futuro próspero pela frente. De maneira que eu não devo, em meu coração, me angustiar pela forma como os ímpios vivem. Eu devo me preocupar em viver de forma justa. Esse salmo tem outra particularidade interessante também. Assim como o Salmo 25, o Salmo 119, ele é um salmo acróstico. Para cada letra do alfabeto nós temos alguns versículos aqui no texto. E ele vem tratando assim porque é muito mais fácil para ele discorrer sobre os seus assuntos e discorrer sobre essa problemática de como um justo lida com os ímpios. Ele já nos disse, desde o início, que eu não devo me indignar, no versículo 1 do Salmo 37. Que eu não devo me indignar com eles, que eu devo confiar no Senhor, entregar o meu caminho ao Senhor, me agradar do Senhor, que eu devo descansar no Senhor, versículo número 7, de forma que em todos os aspectos os justos encontram sempre no Senhor a maneira correta de viver. E que mesmo que os ímpios prosperem, eu não devo me angustiar. Mesmo que o Salmo fale o tempo inteiro, pelo menos 17 vezes, aparece aqui a palavra, aliás, 14 vezes, aparece aqui a palavra ímpio, ou perverso, ou malfeitor. O foco do texto é mostrar como Deus é gracioso com os justos. Em especial, a partir do versículo número 21 até o versículo número 33, ele vai focar muito mais no justo agora. Ele tinha focado no texto anterior de como o Senhor punirá os ímpios, de como o Senhor ri-se daqueles que se levantam contra ele, de como o Senhor vai punir esses homens e com suas próprias espadas vai despedaçá-los, de como o Senhor vai humilhá-los e vai colocá-los num lugar terrível. Mas a partir do versículo 21, ele vai dizer de como Deus vai abençoar os justos e de como não vale a pena ser um ímpio, mesmo que pareça em algum momento fazer algum sentido se tornar um ímpio. O texto é difícil, se vocês notaram, parece que ele muda de assunto, inclusive ele dá até uma pausa para dar um testemunho pessoal que foge à temática do Salmo. Ele chega a dizer que era moço e agora é velho e nunca viu um justo desamparado. Essa pausa para esse testemunho nos mostra que o salmista está muito à vontade para discorrer sobre vários temas, enquanto ele está falando sobre os justos e os ímpios. Mas eu gostei de uma divisão em especial que um comentarista chamado Matthew Henry, ele fez sobre o texto. Segundo ele, o Salmo esses versículos se dividem em dois momentos. No primeiro momento, Deus vai dizer o que é que os justos têm que fazer. No segundo momento, ele vai dizer o que os justos ganham quanto ao que fizeram. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos, então, sobre essa vida desse justo, por essa perspectiva, exatamente por essa mesma perspectiva de Matthew Henry. A vida dos justos. Em primeiro lugar, o que é exigido dos justos nesse caminho. Notem, meus irmãos, que o texto começa sempre a contrastando um com o outro. Ele nos começa a mostrar algumas características do justo que faz com que ele se identifique aqui no texto. Acompanhe comigo, por exemplo, versículo 21. Ele diz que nós devemos ter consciência de dar a cada um o que é seu e ter na sua consciência a honestidade. Versículo 21, o salmista diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Esse princípio de que o ímpio pede emprestado e não paga tem pelo menos três perspectivas. Uma primeira perspectiva diz que o problema aqui é que ele é um mau caráter. O que ele está dizendo, na verdade, é que esse homem é alguém que enrola os outros. É alguém que pede emprestado e não devolve. Isso aqui é o oposto de um crente.
Alguém que é justo faz exatamente o oposto disso. Quando pede emprestado, ele imediatamente se preocupa em pagar. Então, pagar para o crente é algo que faz parte do seu coração. Se ele pega emprestado, ele paga. Então, pode ser que o texto simplesmente esteja dizendo, ao contrário do justo, o ímpio pega emprestado e não paga. Em segundo lugar, um grupo diz que o texto não está necessariamente dizendo sobre o caráter do ímpio, mas está dizendo sobre o fato de que Deus não abençoa o ímpio. E por isso mesmo, a perspectiva de Calvino, é uma terceira perspectiva, entra um pouco nessa linha. Quando ele diz que o que o texto está dizendo é que Deus não abençoa os ímpios, a tal ponto de que por Deus não abençoar os ímpios, não é nem que ele não queira pagar, mas é porque ele não vai conseguir pagar. Que ele vai sempre entrar em situações difíceis, que ele vai sempre se colocar em condições financeiras complicadas, pela forma dissoluta como ele vive, e que no final das contas, Deus não permite nem que ele possua nada, nem que ele devolva a quem pediu emprestado. Deus não abençoa os ímpios. Por outro lado, meus irmãos, o texto começa a nos mostrar, de alguma forma, que os justos não são assim. Eles são abençoados por Deus, onde não só emprestam, mas o versículo de número 21 termina dizendo que, em segundo lugar, esse justo se compadece e dá. Ele está não só disposto a cumprir a sua consciência, devolvendo o que pegou emprestado, mas em especial ele está disposto a ajudar aqueles que precisam. Notem, meus irmãos, que quando nós trabalhamos com dinheiro, como igreja do Senhor, como justos, nós não trabalhamos da mesma maneira como os ímpios. Os ímpios querem acumular, porque a avareza está em seu coração. O apóstolo Paulo nos ensina de que aqueles que roubavam, não roubem mais. Antes trabalhem, para que tenham com que acudir ao próximo. O dinheiro dos crentes não lhes pertence. O nosso salário não é nosso. O que o Senhor nos dá é para nos dar condições de ajudar ao próximo. É por isso que o texto nos diz que, ao contrário do ímpio que pega emprestado e não devolve, o justo, ele se compadece e dá logo. Ele entrega logo, ele coloca logo nas mãos. A tal ponto, meus irmãos, que se vocês forem prestar atenção, o texto vai nos dizer que isso faz parte da vida do crente, de forma que em todo o tempo ele está disposto a entregar os seus bens, a colocar os seus bens nas mãos do Senhor. Veja versículo 26. É sempre compassivo e empresta. A sua descendência será uma bênção. Notem que, ao contrário do ímpio que pega emprestado e não devolve, os crentes estão sempre com suas finanças à disposição para ajudar o irmão que precisa. É bem verdade que a gente brinca dizendo que a última parte do crente que se converte é o bolso, porque é difícil converter essa parte mesmo. Afinal de contas, o que rivaliza com Deus na adoração não é Satanás. O que rivaliza com Deus no serviço são as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e aborrecer ao outro. A pessoa pensa, Deus e o diabo. Jesus diz, ninguém pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. E o apóstolo Paulo vai mais, ele vai dizer que a avareza é idolatria. O dinheiro pode se tornar um Deus. É por isso que os crentes não lidam com os seus bens da mesma maneira como o mundo lida. Os crentes olham para os seus bens como uma maneira que Deus concedeu a ele de ajudar aqueles que necessitam. Por que existem pobres? Por que Deus não acaba com a pobreza logo de uma vez por todas? Por que de uma vez por todas nós não temos um país sem pobreza, como se anunciou no governo passado? É porque os pobres estarão sempre diante de nós, para que nós sempre tenhamos a oportunidade de sacar das nossas riquezas para ajudá-los. Deus sempre os mantém diante de nós, para que a gente abra mão dos nossos bens, para que a gente prove que ama mais a Deus e ao próximo do que aquilo que nós possuímos. É por isso que o salmista diz, o justo, ele toma cuidado com isso.
ele toma cuidado com as suas finanças e ele não deixa que os seus corações sejam corrompidos. Pelo contrário, ele está sempre disposto a ajudar os outros. Além disso, ele não deixa que os seus pecados comprometam sua vida cristã. Versículo número 27. O texto nos diz que ele, mesmo enfrentando lutas diárias pelo pecado, mesmo enfrentando a sua natureza pecaminosa, o mal que habita nele, o texto nos diz que ele vence o mal com o bem. Ele aparta-se do mal e faz o bem, de maneira que o seu coração está sempre disposto a andar nos caminhos do Senhor. Ele entende que precisa de santificação diária. A nossa santificação, meus irmãos, não é para que a gente consiga o céu, porque nós não vamos para o céu porque estamos nos santificando bem, porque não é por obras nem de santificação. Mas a vida do crente é uma vida de santificação, a tal ponto que se ele não se santifica, ele não pode ter esperança do céu. E a sua santificação não é uma coisa monástica, não é uma coisa bonita de se ver, do tipo, eu estou praticamente com a auréolazinha em cima da minha cabeça, com as mãozinhas postas, olhando para o céu. Ele diz, não, é uma batalha diária, onde eu vou dia a dia, como diz o apóstolo Paulo, mortificando a minha carne. Eu vou me apartar do mal, eu vou me afastar do mal. Eu vou me afastar da prática do mal, eu vou praticar o que é bom. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas todos aqueles que serão santificados pelo Senhor, viverão uma vida de santificação e devem ter expectativas concretas na sua morada final. No final do versículo 27 ele diz que esses irmãos que apartam-se do mal e fazem o bem, será perpétua a tua morada. Ele diz, a casa deles é eterna. Notaram isso? Ele está dizendo que os santos que vivem em santificação, eles têm uma certeza magnífica de que ao buscar fazer o bem, eles estão na verdade conquistando e garantindo a sua vida eterna. Mesmo que essa santificação venha de Deus, mesmo que esse ato seja de Deus, eles vivem essa vida na certeza de que sua vida eterna está garantida. Mas não só isso, meus irmãos. Eles têm mais do que um bom discurso. Eles vivem as suas vidas conforme o caráter do próprio Deus. E aí entra, por exemplo, o versículo número 30. Porque esse homem que faz o bem, no versículo número 27, ele proclama o bem no versículo número 30. E esse bem que ele proclama é a sabedoria de Deus. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala do que é justo. Então notem, esse homem ele não só faz o bem, mas ele proclama o bem, de forma que o seu interesse é que os homens acompanhem a sabedoria que vem de Deus. Notem que ele não fala como se conhecesse a sabedoria, ele fala a própria sabedoria, ele profere a sabedoria. A sabedoria nas Escrituras, meus irmãos, é muito mais do que informações. Não é um conhecimento adquirido, é uma companhia perene, é alguém com quem nós convivemos. A sabedoria é uma pessoa em Cristo personificada, Ele é todo o conhecimento de Deus. Esse crente, então, esse justo, ele não só faz questão de viver na prática do bem, mas ele faz questão de comunicar essa prática do bem a todos os que estão próximos a ele, para que a sabedoria de Deus seja conhecida. O apóstolo Paulo disse que era isso que ele pregava na igreja. Que ele pregava a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Era isso que ele pregava. Por isso mesmo, meus irmãos, nós precisamos entender de que o que ele mostra aqui é que o crente tem uma mensagem, e a sua mensagem é do próprio Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Mas olha só o versículo 31, ele diz que essa sabedoria de Deus e essa prática do bem, que elas andam juntos, vem na verdade de um coração que é completamente submisso à lei de Deus. Versículo 31 ele diz, no coração tem a lei do seu
Deus, e os seus passos não vacilarão. Por que o crente vive fazendo o bem? Por que o crente vive pregando a sabedoria? É porque o seu coração foi modificado. E porque o seu coração foi modificado, ele vive em completa santificação, ele vive em proclamação de Cristo, porque a lei de Deus foi gravada em seu coração. Isso aqui é importantíssimo, porque o justo não é aquele que é um legalista, que apresenta normas de bom viver. Ele é um santo, ele vive conforme as normas de Deus. Ele não vive assim para ser salvo, porque foi Deus que colocou isso no coração dele. Ele anda conforme as leis do Senhor. A lei de Deus é um comando que Deus dá no coração do crente. E aí eu posso caminhar no caminho inverso. Porque se eu tenho a lei do Senhor gravada no meu coração, e os meus passos não vacilam por causa dessa lei, eu proclamo a sabedoria do Senhor, eu me aparto do mal e faço o que é bom, e por isso mesmo eu tenho muito jeito da forma como eu lido com minhas finanças, ajudando o meu próximo e não defraudando o meu próximo. A lei do Senhor colocada no coração é a grande bênção que Deus dá aos justos, porque Ele não somente não nos tira do pecado, mas Ele também, dia a dia, arranca o pecado de nós e coloca a sua lei em nós. Mas infelizmente as igrejas olham para a lei como um conjunto de normas a serem seguidas, e acham que essas normas, elas são apresentadas para que na nossa própria força a gente siga, para que na nossa própria força a gente caminhe. E não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio braço, não é por nossa própria motivação que nós seguimos a lei do Senhor, mas é porque o Senhor mudou o nosso coração. Nós somos nova criatura. E uma vez nova criatura, nós andamos condizentes com essa nova natureza. Olha que bonito, meus irmãos. O Senhor nos mostra que de alguma forma os justos têm uma maneira correta de viver. O texto nos mostra que os justos não vivem de qualquer forma, que eles não andam no mundo como o mundo anda, que eles não estão preocupados em imitar o mundo, mas eles estão preocupados em imitar a Deus, que não importa como o mundo pensa, eles estão preocupados como Deus pensa. Então não estão pensando num candidato para votar, para tirar o nome deles do SPC, eles não estão preocupados em pagar. Porque é assim que um justo pensa. Eles estão preocupados em quitar as suas dívidas, em não fazer crescer as suas dívidas. Eles estão preocupados não em acumular mais dinheiro e ficar ricos. Eles estão preocupados em não deixar nenhum irmão em Cristo passando necessidade. Eles estão preocupados em não deixar ninguém passar fome perto deles, porque o Senhor deu condição a eles de ajudar quem está passando fome. Eles estão preocupados, meus irmãos, não necessariamente em ter uma vida boa com as pessoas, mas em apartar-se do mal. Eles não querem conviver com o mal, e se existe alguém que é má influência na vida dele, ele abandona, porque ele quer fazer o que é correto, a lei está no seu coração, e ele não se une aos maus, ele se aparta do que é mal diariamente, e se afasta disso tudo, porque o seu coração foi conquistado por Cristo, e ele tem um desejo sincero de ser igual a Jesus. É assim que os justos vivem. Todos os que foram salvos em Cristo se encaixam aqui. Todos os que foram resgatados por Cristo se encaixam nesse padrão. E se não existe algum encaixe nesse padrão, deve-se questionar a nossa união em Cristo. Porque todos os que têm Cristo em seu coração têm o caráter de Deus impresso nesses corações. A lei é a demonstração visível de quem Deus é. Então esses crentes andam conforme a lei pela graça de Cristo. Eles são salvos, por isso eles têm deveres a cumprir. Mas o Salmo continua no segundo aspecto dessa vida dos justos. O segundo é que tem muitos benefícios garantidos para a nossa felicidade aqui no Salmo também. O texto vai começar a mostrar, nesse contraste aqui, entre a vida do justo e a vida do ímpio, as bênçãos que Deus concede aos justos por causa da sua vida.
Eu preciso entender, meus irmãos, que às vezes a gente pensa que as bênçãos que Deus dá, elas não vêm para a nossa vida. A gente começa a achar que é só sofrimento, mas o texto começa a nos dizer que nós temos promessas magníficas. E logo de cara, nós vemos que nós temos a bênção de sermos livres do Senhor, nessa doçura e segurança dos confortos temporais que Deus nos dá. Versículo 22 nos diz que os justos possuirão a terra. Eu quero que você preste atenção que aqueles a quem o Senhor abençoa não são pessoas que são dignas da sua bênção, mas é porque foram alvos da sua graça. E de repente Ele nos diz que o Senhor aponta-nos com uma esperança, com uma expectativa. O Senhor nos aponta com uma promessa muito velha, mas igualmente válida. A promessa que o Senhor deu está lá no capítulo 12 de Gênesis. Quando o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão viveu peregrino por toda aquela terra e nunca conquistou nada, a não ser um único terreno que ele comprou, que tinha uma caverna para enterrar a mulher. E Deus chega para Isaque, o filho de Abraão, e diz a mesma coisa: eu vou te dar a terra de Canaã, terra da peregrinação do seu pai. E Isaque passou a vida toda lá, e o único terreno que ele teve foi o que ele herdou do pai, a caverna que ele usou para enterrar a sua esposa também. E Jacó recebeu de Deus a mesma promessa, de que ele teria como ganho toda a terra prometida. E no final das contas, Jacó andou peregrino pela terra também, e não teve posses lá. Pelo contrário, o único terreno que ele teve foi o terreno que o avô dele, Abraão, comprou e que ele foi enterrado depois. E José recebeu da parte de Deus as mesmas promessas e profetizou pouco antes da sua morte, de que os seus ossos deveriam voltar para a terra e serem enterrados na mesma terra que foi comprada por Abraão. Mas foi diante de Josué, lá na frente, que Deus diz: o lugar em que pisares a planta do teu pé, tenho dado a vocês. Deus aponta para essa terra o tempo todo. É por isso que o autor aos Hebreus diz que pela fé, Abraão andou peregrino por essas terras, porque ele almejava uma outra terra, uma cidade onde os fundamentos são os fundamentos de Deus. E de repente o salmista diz que o Senhor nos tem bênçãos sem medidas, de forma que os crentes têm aqui, meus irmãos, uma grande expectativa, uma grande esperança. Por isso, versículo 29. Os justos farão o quê? Herdarão a terra. Aí você pode pensar: e eu quero o quê para a terra? Eu quero morar no céu. Você quer virar anjo. Mas Deus não te fez anjo. Deus te fez homem. E o que João viu no final de Apocalipse foi novo céu e nova terra. E ele disse que essa nova terra era diferente, porque os céus fazem parte dela. E nós habitaremos com Deus na terra, que foi onde o Senhor fez para nós nos criar. E nós herdaremos toda a terra. Então nossa expectativa não é mais de uma cidade, não é mais de uma fazenda, não é mais de um sítio. A nossa expectativa é que o planeta todo será o jardim do Éden. E o planeta todo será dado a nós. Diz: o Senhor tem um benefício muito grande. O Senhor promete a eternidade. É por isso que o final do versículo 29 é: por quanto tempo nós vamos morar na terra? E habitarão para quanto? Para sempre nela. O Senhor promete aqui, meus queridos, a salvação eterna e uma terra plena que mana leite e mel. Nunca mais necessidades, nunca mais dificuldades, nunca mais fome ou sofrimento, para sempre vivendo num Éden, num paraíso. É por isso mesmo que o texto nos mostra que os justos são abençoados, porque eles são abençoados com a vida eterna e a presença de Deus eterna em um lugar diferenciado. Mas não só isso, meus irmãos, esses crentes em Cristo, eles vivendo para a glória do Senhor, eles podem até cair, mas eles não ficam prostrados. Você pode dizer: então vai ser só vitória para a vida do crente? O salmista diz: não, os justos caem, versículo 23.
mesmo que os seus pés sejam firmados, mesmo que os seus passos não vacilem, no versículo 31, eles podem cair. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, e se cair, não ficará prostrado. Ele diz: o Senhor firma os passos, o Senhor se alegra. Eu acho isso aqui fantástico, porque ele diz que o Senhor se compraz nesse caminho. Porque o caminho dos justos é o caminho do Senhor. E não é que o Senhor aponta o caminho por onde os justos andam. O Senhor anda com os justos nesse caminho. O Senhor vai com ele. E porque o Senhor se alegra com esse caminho. Não é que Deus está dizendo que o caminho é difícil, vai por eles. Não, meu filho, eu vou contigo, para o seu lado, por esse caminho. Porque eu me alegro com o caminho que eu encontrei para os justos. Eu me alegro com o caminho que eles vão andar. E o Senhor vai firmando os passos dele. Mas eles são fracos e eles podem cair. Ah, pastor, se eles caírem, eles vão perder a terra. Se eles caírem, eles vão deixar de ser justos. Não! Se eles caírem, eles não ficam no chão. Sabe por quê? Olha o final do versículo. Porque eles seguram na mão de Deus e vão. Não é? É não, meu filho. É o contrário. É porque o Senhor o segura pela mão. E a imagem desses dois versículos é belíssima, porque isso aqui é a imagem de um pai. De um pai que acompanha o seu filho pequeno, que está aprendendo a andar, que acompanha ao seu lado e fica muito feliz com os passos dessa criança. E ele comemora cada passo que ele dá, como se fosse uma grande vitória a ser conquistada. Mas que mais cedo ou mais tarde, o que o pai sabe é que ele vai se estabacar no chão. Que mais cedo ou mais tarde ele vai cair. E no momento em que essa criança cai, o seu pai está do lado para imediatamente pegar pela mão e o levantar, segurar a mão por mais um tempinho, até que mais à frente ele volte a dar os passos firmes de novo. Aqueles que o Pai me dá, disse Jesus, ninguém arrebata da minha mão. O Senhor se deleita em andar conosco, meus irmãos. O Senhor tem prazer em andar conosco. E Ele se alegra em nos ajudar nas nossas quedas. Eu sei que a gente fica pensando em Deus como sendo bruto, dando logo um sermão, batendo, brigando com a gente quando a gente cai. É óbvio, tem hora que a gente merece uma surra mesmo. Mas Ele não bate em filhos caídos. Ele os levanta para apanhar. Ele não chuta filhos no chão. Ele dá palmada depois que eles estão de pé. Ele nos ensina de que o Senhor acompanha os seus servos, de maneira que nenhum deles se perde pelo caminho. Ah, porque a igreja é um exército diferente. A igreja é um exército que deixa seus soldados feridos para trás. É a sua igreja que é a sinagoga de Satanás. A igreja de Cristo, Jesus leva todos eles nos braços. Na igreja de Cristo, nenhum soldado fica para trás, ele leva todos. Na igreja de Cristo, ninguém é esquecido no campo de batalha, todos são salvos no final. Talvez você não conheça a igreja de Cristo. O princípio que ele nos coloca é que o Senhor não permitirá que nós sejamos arruinados. E mesmo que sejamos surpreendidos pelas faltas, o Senhor tem prazer em andar conosco. E Ele se alegra com o nosso arrependimento e tem uma alegria sincera em nos resgatar. Porque se os céus se alegram por um pecador arrependido, é porque o Senhor se alegrou primeiro. Pecadores arrogantes merecem condenação mesmo. Mas os crentes, os justos, têm o privilégio de saber que serão acompanhados pelo seu Senhor e cuidados por Ele quando eles caírem. E Ele será o seu conforto. Ele ainda nos ensina, meus irmãos, de que não nos falta suporte necessário, nem nesta vida, nem na outra. Versículo 25. Versículo 25 é um testemunho. A gente precisa entender bem esse testemunho. Como qualquer provérbio, ele não é uma profecia, do tipo que você vai escrever, colocar lá na sua porta e ficar esperando que a comida encoste. Ele não está dizendo que se você não trabalhar, você vai ter comida sempre, porque justos não são desamparados.
Ele não está dizendo isso. Porque se você for preguiçoso, você vai comer o pão da preguiça. E se você comer o pão da preguiça, Paulo diz que quem não trabalha, não coma. Vagabundo é para passar fome mesmo. Vagabundo é para vestir roupa ruim, sapato rasgado, para ficar dependendo sempre dos outros. Vagabundo é para isso mesmo. Nós trabalhamos. A Bíblia nos diz que nós temos que trabalhar. Isso é uma honra divina, isso é uma bênção divina. Mas de repente ele nos diz aqui que nós não precisamos ficar angustiados, porque o Senhor nos dá da sua proteção, do seu cuidado. Davi dá um testemunho aqui. Quando Davi escreveu esse salmo, provavelmente ele já era um senhor idoso. E ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Me desculpe, Davi, mas eu vi. Eu vi Davi pedindo esmola para Abimeleque, quando estava fugindo de Saul, porque ele não tinha nem o que comer, e Abimeleque precisou dar alguma esmola para ele, alguma comida para ele. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, o apóstolo Paulo passando necessidades tão extremas que ele diz: aprendi a viver com fome também. A Bíblia nos mostra uma série de homens e mulheres que passaram por dificuldades, quando os profetas, fugindo de perseguição, passaram fome. Mas o que o texto está dizendo não é que você não vai passar fome nunca, ou não vai passar dificuldade nunca. Mas é que em todos os sentidos, a igreja de Cristo, ela se auxilia. E como esse irmão em Cristo, como um justo, ele se compadeceu e dá, adivinha o que a igreja de Cristo faz com quem está passando necessidade? Também igualmente o auxilia. O que ele está dizendo é que uma das grandes bênçãos de ser justo é que os justos se ajuntam para se ajudarem. Está dizendo que, por mais que você viva, você vai encontrar sempre um justo do seu lado para te amparar em suas necessidades. Ele vai estar contigo. Isso aqui, meus irmãos, é fantástico, porque ele diz que a igreja do Senhor anda unida pela forma como Cristo morreu por ela. E pela maneira como Cristo nos uniu como um corpo, nós nos auxiliamos em tudo. É por isso mesmo que Tiago diz que a religião pura e verdadeira, sem mácula para com Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E que os crentes, meus irmãos, quando encontram um irmão em Cristo em necessidade, eles não fazem uma oração por ele e os despedem. Pelo contrário, eles os auxiliam em todas as suas necessidades. E de que quando nós formos auxiliar alguém, quando nós formos fazer doação, antes de atender a LBV ou aquele telefonema que está pedindo uma doação, a Bíblia nos orienta que nós buscamos os nossos irmãos em Cristo. Primeiro, os domésticos da fé. A igreja de Cristo não deveria ser um lugar onde há necessitados, porque em Atos vai nos dizer que os crentes depositavam os seus bens nos pés dos apóstolos. Alguns venderam tudo quanto tinham e depositavam os pés dos apóstolos para suprir a necessidade de mulheres viúvas que haviam em Jerusalém. E quando ninguém mais tinha dinheiro, já que todo mundo tinha gastado dinheiro, porque é assim que funciona. Se aqui você quer achar que ali era socialismo, entenda de uma coisa: a igreja de Jerusalém ficou pobre depois. Então é sempre assim que termina. E quando a igreja de Jerusalém não tinha mais o que gastar, quando a igreja de Jerusalém não tinha mais dinheiro, o apóstolo Paulo levanta a oferta entre as igrejas da Galácia e leva a oferta para lá. Nós não podemos deixar a igreja de Jerusalém passar necessidade. O texto nos diz então de que uma das bênçãos da vida dos crentes é que eles podem continuar contando com a provisão do Senhor. Que mesmo que as famílias sejam reduzidas à pobreza, o Senhor garantirá que os seus servos se auxiliem e se ajudem, e que no final das contas, Deus vai ampará-los em todas as suas necessidades, porque Deus não nos abandona. Versículo 28. Olha outra bênção aí. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Isso aqui é bonito, porque ele diz: mesmo que a fome nos assalte, porque pode ser que você morra de fome. Lázaro, segundo a parábola, morre de fome. Mas o princípio que ele coloca aqui é: não interessa, o Senhor nos ampara no final.
Afinal de contas, Abraão diz para o rico: a Lázaro teve sua paga lá na terra, não tendo comida, mas agora o lugar onde ele está é um lugar de fartura. E no final das contas o texto diz: o Senhor não desampara os seus santos. Mas eu quero que você note bem claro aqui, que essa promessa não é para ímpio. Versículo número 28, ele termina dizendo: mas a descendência dos ímpios será exterminada. Essa promessa é para os santos do Senhor. Essa promessa é para os filhos de Deus. Ele diz: o Senhor não vai desampará-los. Pelo contrário, o Senhor tem prazer sincero na justiça, e o Senhor vai cuidar deles. E mesmo que eles sejam alvos de injustiça, o Senhor vai vingá-los no final. No final do livro de Apocalipse, tem uma multidão na frente do trono do Senhor. E essa multidão clama. O texto nos diz que ela clama de dia e de noite, porque o sangue delas foi derramado. É uma multidão de decapitados, crentes que foram degolados. É por isso que quando eu olho para a invasão islâmica, degolando todo mundo, o pessoal fica com pena dos crentes. Mas esses crentes estão indo direto para o trono de Deus para reclamar com o Pai. E quem tem um Pai como Deus, pode ter certeza que será atendido. E chega uma hora que Deus diz: espera só mais um pouco, meus filhos, porque está se completando a medida de ira contra eles. E quando a medida de ira se completa e Deus vai julgar esses ímpios que degolaram esses santos, Deus convoca todos os degolados para assistirem. Deus convoca todos esses irmãos para verem a justiça de Deus sendo implementada. Deus tem prazer na justiça e não desampara seus santos até quando eles foram degolados. Deus não os desampara. Deus cuida deles. Os ímpios, a sua descendência será destruída. Mesmo que nossa vida não seja confortável aqui, a nossa morada eterna está garantida. E no final das contas, nós nunca seremos presa dos nossos adversários. Versículos 32 e 33. Olha a última bênção, ele diz: o perverso espreita o justo. O perverso, ele tenta matar o justo, ele procura tirar-lhe a vida. Mas o texto diz: mas o Senhor não o deixará nas suas mãos. Tem a história de um servo de Deus que foi condenado à morte. E ele escreve uma carta para a esposa dele no final. E escreve na sua carta uma coisa muito bonita: como é que você diz para sua esposa para ficar cuidando dos meninos, porque você vai morrer hoje de noite? Como você se despede da sua esposa nesse momento? E ele diz: não se preocupem, quem cuida da minha família é o Senhor. Então não se preocupe, o Senhor vai cuidar de você, Ele é um marido melhor do que eu. Não se preocupe com o seu sustento, o Senhor vai dar o seu sustento. Não se preocupe com os meninos, eles serão criados por Deus. Não se preocupe com isso, Deus cuida melhor da minha família do que eu. E não chore por mim, não se preocupe comigo, eu estou com um jantar marcado com o Senhor, eu não posso me atrasar. A igreja de Cristo tem esperanças maiores. A igreja de Cristo tem expectativas maiores. Os ímpios procuram tirar-lhe a vida e podem até conseguir, mas o Senhor não os deixa nas mãos. Policarpo, quando estava para morrer na fogueira, com mais de 70 anos de idade, ele é conclamado a negar para fugir da fogueira. E ele diz: com essa idade toda, o Senhor me foi fiel, porque eu iria negá-los justamente agora. Essa fogueira queima muito rápido, vai ser rápido demais, eu chego já já na presença do Senhor. É esse o princípio que os crentes levam consigo. Não existe morte sofrida que não termine para nos levar a uma glória maior. Não temam o que pode matar o corpo, disse Jesus. É por isso que ele diz que a grande bênção nossa, versículo 33, é que nós não seremos condenados quando formos julgados por Ele. Nós já estamos salvos. Essa é a maior de todas as bênçãos. Eu não preciso me preocupar. O diabo, a antiga serpente, o dragão vermelho com seus planos, buscam assassinar a igreja de Cristo, perseguem-na por todos os cantos. Mas a Bíblia nos ensina de que ele não prevalecerá em nenhum momento,
Porque por mais que ele perseguir a igreja, o sangue dos mártires sempre foi a semente da igreja, que um homem bom, um homem servo do Senhor pode cair na mão de ímpios, mas o Senhor os livrará da mão desses homens no final, e no final das contas, todo o céu vale a pena diante dos sofrimentos que nós temos aqui. Vale a pena. Nós não precisamos nos preocupar com isso. O Senhor tem bênção para a igreja do Senhor. Queridos, quando nós olhamos as bênçãos que o Senhor concede aos justos, nós não podemos ficar indignados, nós não podemos ficar angustiados por causa da vida dos ímpios, nós não podemos desejar a vida dos ímpios, porque a vida e as bênçãos dos justos são muito melhores, infinitamente melhores do que a gente pode imaginar. O que o Senhor tem guardado para nós é muito melhor. Mas, queridos, então fica-nos pelo menos algumas lições que a gente precisa tirar. Em primeiro lugar, com respeito à vida dos justos, nós precisamos viver uma vida dos justos. Você não pode ter expectativa dos céus se vive como ímpio. Essa expectativa é falsa. Se você tem expectativa de ir para o céu com a vida de ímpio, você se está enganando. Você está equivocado. Porque serpentes, filhos de serpentes, não têm parte no paraíso. Precisamos entender de que se nós somos servos do Senhor, que se nós somos justos, somos salvos por Deus e justificados, a nossa vida será condizente com isso. A nossa vida de ética, nós pagamos o que devemos. A nossa vida de fraternidade, nós ajudamos a quem necessita. A nossa vida de pregação, nós pregamos a nossa fé. A nossa vida de obediência, nós vivemos segundo as leis do Senhor. A nossa vida de confiança, nós confiamos plenamente em Deus. Nós precisamos entender que é assim que um justo vive. Não fica se escondendo por trás da liberalidade, por trás da liberdade que os cristãos têm, porque essa liberdade não pode ser ocasião para a carne. Os que foram salvos pelo Senhor são por Ele também santificados, e de que sem santificação ninguém verá o Senhor. E isso não é legalismo, porque todos os salvos têm como característica viverem conforme a lei de Deus. É assim que eles vivem. Então não tenha esperança se sua vida não está de acordo com a vontade do Senhor. Clame a Deus por misericórdia, para que Ele te dê força e disposição para andar conforme os seus caminhos, para que você mostre frutos dignos de arrependimento, para que você tenha os frutos de alguém que foi salvo pelo Senhor, para que você então seja reconhecido também como justo. Porque ser justo dentro do próprio coração é muito fácil, mas a Bíblia nos ensina de que nós conhecemos as árvores pelos frutos que elas produzem. E eu preciso ver os frutos que eu estou produzindo. Frutos de maledicência, frutos de xingamento, de ira, de discórdia, de dissolução, frutos de adultério, de prostituição, de imoralidade, frutos de lascívia, de ganância, frutos que o mundo prescreve. Se o que eu demonstro são obras da carne e não fruto do Espírito, eu tenho que ter muito cuidado com minha certeza de salvação. Porque aqueles por quem Cristo morreu, a esses também santificou, para que eles sejam apresentados diante de Deus, num processo sincero de mortificação do velho homem. Ah, o senhor sabe, né, pastor? A carne é fraca. Não, meu filho, você não tem a carne fraca. É o contrário. A sua carne é muito da forte. Ela vence o tempo inteiro. E se ela vence o tempo inteiro, pode ser que você esteja na carne e ainda não tenha nascido de novo. Por isso, o meu convite sincero hoje: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa da vida torta que você tem vivido. Arrependa-se, se encaminhe urgentemente para a justiça de Cristo, para que Ele imponha no seu coração a sua lei, e o seu coração seja transformado realmente, e você tenha prazer na lei do Senhor, e uma vez tendo prazer na lei do Senhor, viva conforme essa lei.
E aí então, quando você tiver prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Mas se você já faz parte desse povo de Deus, se você já faz parte desse grupo que anda conforme as leis do Senhor, pela graça de Cristo, você tem benefícios incríveis. Entre os benefícios do Senhor cuidar de você, entre os benefícios do Senhor te amparar, do Senhor ter prazer de andar ao seu lado, do Senhor te levantar quando você cair, e o benefício dele te proteger até o dia final e te garantir a vida eterna. Esses benefícios todos foram adquiridos por Cristo e dados a cada um de nós de graça. Então não tem por que reclamar, não tem por que ficar agarrado às coisas daqui da terra, não tem para que ficar angustiado com as coisas aqui da terra. Os crentes têm muitos benefícios. Hoje à noite você estará diante da mesa do Senhor, e você precisa se lembrar que tem uma mesa sendo preparada para o último dia. Você precisa se lembrar de que nós tomaremos vinho com Cristo no último dia. Foi isso que Ele nos prometeu. A vida dos justos, meus irmãos, é diferente da vida dos ímpios. O mundo é dividido entre dois grupos, justos e ímpios. Faça parte do grupo dos justos pela graça de Cristo, andando como um justo e esperando os benefícios de um justo. Que Deus nos abençoe.